Pessoal, nós vamos orar aqui para iniciar. Nós vamos iniciar essa transmissão. Gostaria de cumprimentar com boa noite os nossos irmãos que estão, possivelmente alguns, estarão, outros nos acompanhando nesse culto, com uma disposição um pouco diferente daquela que nós nos acostumamos, mas que, na sua essência, tem o mesmo valor, pois o culto é uma celebração ao nome do Senhor. E a palavra do Senhor, ao ser pregada, cantada, ela também tem o seu mesmo objeto de ação, que é produzir libertação, produzir arrependimento, produzir cura, sobretudo salvação, com o objetivo último de Jesus ter ido à cruz e do seu evangelho chegar até nós. Então, que você possa, assim como na semana passada nós aqui pedimos, transformar aí a sua casa, o espaço da sua casa num local de adoração. Sabemos que Deus não habita e não está preocupado com o estereótipo das coisas, mas nós precisamos, como seres humanos, nos condicionar a título de disciplina para que possamos apresentar a Deus o melhor que nós temos proposto no fazer. Que esse momento são 60 minutos apenas, é o que nós queremos passar aqui juntos, entre oração, louvor e reflexão bíblica. Então são 60 minutos que são possíveis de darmos para Deus o melhor da nossa atenção. Se você puder, compartilhe aí, crie salas de transmissão para que os seus amigos, para que os seus parentes possam também junto conosco cultuar o Senhor. É óbvio que nós não queremos aqui competir nem concorrer com nenhuma outra transmissão feita ou realizada por qualquer igreja que seja, não é a nossa intenção. Nossa intenção aqui é básica, é adorar ao nome do Senhor, proporcionar aos membros da igreja esse momento e não deixar de evangelizar a despeito estarmos aqui com o templo físico fechado. Ou seja, transmita com o intuito de evangelizar, de permitir, ou melhor, de possibilitar a alguém a possibilidade de hoje ouvir a palavra do Senhor e por ela ser libertado, liberto, por ela ser transformado, sobretudo salvo. Essa é a nossa intenção. Então, eu convido você, como membro da igreja, a contribuir com o reino do Senhor nesse tempo, divulgando esta transmissão para aqueles que você puder. Não faça ao esmo, faça de forma específica, porque é melhor alcançar uma pessoa do que tentar buscar milhares de pessoas. Eu gostaria de, com você, orar nessa hora, entregando ao Senhor a nossa vida outra vez e pedir a Ele que possa nesses menos agora 3, 4 minutos, nesses 50 e tantos minutos, falar ao nosso coração e receber a nossa adoração. Oremos. Obrigado, Senhor Deus, em primeiro lugar pela vida que temos, obrigado pela salvação a nós ofertada por Teu Filho graciosamente, obrigado pelo alimento. Acredito no meu coração que todos os membros da nossa igreja, sem exceção, alimentaram-se hoje. Se não fizeram, quero eu acreditar que foi por opção. E eu te agradeço por isso, Senhor, porque o Senhor tem nos alimentado. Obrigado porque num dia como esse de chuva, acredito eu no meu coração, que nenhum dos membros desta igreja estão no relento, expostos ao frio. Eu acredito e tenho quase que por certo que o Senhor tem a todos nós dado o abrigo, o lar, um teto para morar. Obrigado, Senhor, porque apesar de alguns de nós estarmos enfermos, acometidos por doenças e enfermidades, o Senhor tem nos guardado com vida e somos gratos a Ti por isso. Obrigado, Senhor, é a palavra que queremos enfatizar no início desse culto, durante ele e ao final. Obrigado pela vida, obrigado por Tua graça, obrigado por Tua misericórdia,
Obrigado por tua salvação. Obrigado pelo teu Santo Espírito. Obrigado pela vida dos irmãos que estão aqui para cantarem, para louvarem. Obrigado por aqueles que estão aqui para transmitir esta celebração. Obrigado, Senhor, porque estes o Senhor tem mantido com saúde, o Senhor tem os encorajado. Alguns destes aqui têm dificuldades, nós sabemos, mas ainda assim têm entendido que é o seu chamado. Por isso aqui estão. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada família que está nesta hora junto conosco. Obrigado porque o Senhor tem nos dado amigos e irmãos para juntos servirmos ao Senhor. Receba a nossa adoração. Os nossos pecados, ó Deus, são muitos e nós sabemos, pois o Teu Espírito a todo tempo está nos conscientizando. Sobretudo, obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Outra vez, perdoe-nos, ó Deus. Nos permita estar na Tua presença. Olhe para os nossos corações, que queremos ao Senhor apresentar um louvor, uma canção, uma música que exalte quem Tu és e o que fizeste por nós. E que a Tua palavra, Senhor, seja outra vez orientação, estímulo a continuarmos. Que seja um farol a iluminar-nos em meio a essas densas trevas que hoje nós somos por elas acometidos. Ilumine a nossa mente, ilumine a nossa vida, ilumine o nosso coração, ó Deus. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos outra vez. Amém. Junto com o Ministério de Louvor, eu convido você, aonde está, a se colocar de pé. Poxa, pastor, eu estou aqui em casa, sentado no sofá. Qual é a diferença de eu cantar sentado, de eu participar sentado ou em pé? Eu diria que para Deus a diferença é nenhuma, mas eu gostaria de, assim, incentivar-nos a criar um momento e um ambiente de culto e de adoração. Se você puder, quando formos orar, dobrar os seus joelhos, dobre. Se você puder, quando formos cantar, cantar de pé, cante, porque eu não estou vendo, aliás, não tem ninguém vendo o que você está, onde está, como está, mas o Senhor, Ele está vendo. E embora Ele não consiga ser impressionado com nada, eu tenho certeza que alegra o coração dele e vê também a minha, a sua disposição no adorar. Os irmãos do Ministério de Louvor, hoje estamos aqui acompanhados do Moisés, do Rogério, da Raquel, da Rose, do Michel. O Jefferson também aqui está, porém com uma dificuldade física, não pode participar. Mas esses irmãos, juntamente comigo, a Kathleen, o Anderson, o Davi hoje está aqui. Eu falei que o Davi ia ser o pregador da noite. Ele, não, pai, eu não. Eu fiz uma brincadeira com ele, falei, eu estou cansado de ser seu pai. Eu vou ser seu filho, você vai ser meu pai. Ele ficou me olhando, falei, então tu vai dirigir o carro, você vai pregar o sermão e vai ter que sair para trabalhar. Amanhã eu vou ficar andando de bicicleta e tu vai trabalhar. Ele ficou me olhando assim com a cara de interrogação. Hoje ele também está aqui, assim como o irmão Anderson e o irmão Wellington. Nós estamos aqui para louvar ao Senhor Jesus e vocês não são espectadores. Todos nós vamos louvar o Senhor. O Ministério de Louvor apenas nos orientará e nos conduzirá nessa adoração. Sejamos agora um grande coral espalhado por 2, 3 bairros aqui adjacentes, erguendo as nossas vozes ao trono da graça do Senhor. Cantemos. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar.
sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. E teu perdão é completo, teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar. Gostaria de ler um texto antes de nós orarmos e cantarmos a segunda canção. Esse texto está registrado em Salmos de número 84. Se você puder ir na sua casa, abrir a sua Bíblia, seja ela física ou a eletrônica. Talvez, assim como falou para mim, esse texto poderá falar para você de uma forma muito mais próxima, enquanto realidade, do que em qualquer outro tempo da sua vida, pois nós vamos ver o salmista declarando satisfação e alegria por algo aparentemente comum para muitos de nós, que era o estar no templo, o estar nos átrios, e o que hoje, há pelo menos 60 e poucos dias, se não me falha a memória, já não é mais possível para 98% dos membros da nossa igreja, poderia assim dizer. E o Salmo de número 84, na tradução comum do João Ferreira de Almeida, vai dizer assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. Meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Verso 3: até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para a sua prole junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Verso 4: bem-aventurados que habitam na tua casa, louvar-te-ão continuamente. E eu encerro com o verso 10, que diz assim: porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outras partes 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Os átrios do Senhor, aqui uma atribuição ao templo, né? Na sua época, e o que para nós hoje seria a igreja, o templo da igreja, algo que tem sido nos retirado, impossibilitado. Certamente ou possivelmente a nossa atribuição de valor por este lugar tenha sofrido uma ligeira, aguda alteração. Possivelmente você esteja com saudade deste lugar, mas muito mais em razão da impossibilidade de estar, e que não sabemos, eu apenas acredito que Deus em algum momento nos permitirá outra vez voltar a este lugar, quando eu não sei, mas eu acredito, e que esse momento, esse tempo sirva para nós como lembrança e reflexão do quanto nós desejamos e não pudemos, para que quando nós pudermos, passemos a desejar e estarmos, porque como disse o salmista, estar nos átrios do Senhor, na presença do Senhor, tem um prazer inigualável, inenarrável. Que você e eu possamos alcançar isso da parte do Senhor. Nós vamos cantar, em seguida orar, nós vamos cantar ao Senhor uma segunda canção, e se você puder e conhecê-la, eu acredito que sim, que você possa atribuir louvores ao nome do Senhor através desta canção. E outra vez eu te convido, não expecte, não seja um espectador desse momento, adore, cante louvores ao nome de Jesus, que continua e continuará sendo o Senhor da história,
apesar deste momento tão difícil. Cantemos ao Senhor com o ministério de louvor. Declare que Ele é a luz, Ele é o farol para todos aqueles que estão cegos, perdidos. Declare isso. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Declaremos isso. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado. Declare o que Ele é. Entronizado nos céus, humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para mostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar. Você pode declarar isso onde você estiver? Vim para prostrar. Dizer isso para Ele? Vim para dizer-te: és meu Deus. Diga. És totalmente amável. Ele é. Totalmente digno. És maravilhoso para mim. Deus, nós queremos te louvar e exaltar, agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, dos irmãos que estão em casa, ó Pai, assistindo e louvando juntamente conosco, participando deste culto de louvor e adoração ao seu nome. E neste momento, Deus, nós queremos te entregar a cada enfermo da tua casa, a cada familiar nosso que possa estar enfermo neste momento, que o Senhor possa estar indo de encontro a cada um, dando a cura,
dando, Senhor, a tranquilidade, a paz que excede o entendimento em meio às circunstâncias difíceis e contrárias, mostrando a Deus que o Senhor é um Deus do impossível, que Tu és um Deus, ó Pai, que tudo pode, Senhor, que nos ama e que cuida de nós, mesmo, Senhor, quando não entendemos o que está acontecendo. Ó Deus, todas as coisas cooperam para o bem, Senhor, daqueles que Te amam, ó Deus. Senhor, que em nome de Jesus o Senhor possa estar visitando a cada um, ó Pai. Dá, Senhor, a tranquilidade e a paz que cada um precisa. Dá a cura, Senhor. Toma também os familiares que estão preocupados, Senhor, com seus entes queridos nesse momento. Toma cada um, Senhor, não somente, ó Pai, as doenças, Senhor, que estão, Senhor, no corpo, as doenças físicas, mas tome aqueles que estão tão preocupados, que nesse momento estão, Senhor, em quadros depressivos, têm se encontrado, ó Pai, em crises de ansiedade. Que o Senhor, ó Deus, que conhece a cada um e sabe como tratar de cada um, possa nesse momento ir de encontro a cada coração, a cada mente, tranquilizando, dando, ó Deus, a Ele, Senhor, fé para passar por essa situação, louvando o Teu nome e crendo, ó Deus, que Tu és o mesmo Deus e tem cuidado de nós, e que os Teus propósitos em meio a toda essa situação se cumpra na vida de cada um dos Teus filhos, e que, Senhor, através dessas lives, almas se rendam aos Seus pés, almas retornem aos Teus caminhos, que o Senhor se faça presente em cada lar neste momento, com a Tua cura, com a Tua unção, com a Tua provisão, mostrando, ó Deus, que esse ano veio simplesmente para mostrar que não é, Senhor, a dependência de um trabalho, estabilidade financeira que nos promove paz e vida, mas sim a Tua presença, que em nome de Jesus todos nós possamos entender isso e viver isso como verdade e ser luz para aqueles que ainda não Te conhecem ou para aqueles que se afastaram, que o nosso testemunho em meio a tudo isso venha trazer almas para o Teu reino, Senhor. Dá-nos paz, Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a ser, Senhor, luz para quem precisa, a, Senhor, viver de forma que agrade o Teu coração nesse momento e a evangelizar o número máximo de pessoas que pudermos, não somente com nossas palavras, mas principalmente com o nosso testemunho mediante a essa situação. Nós cremos que o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Continue nos dando paz, ó Pai. Continue nos ajudando, ó Deus. É a oração que eu Te faço com o perdão dos meus pecados, agradecendo por tudo, ó Deus, porque Tu és um Deus tão lindo e continua a nos amar e a cuidar de nós. Amém, amém, Senhor. Graças a Deus. Que seja assim, conforme a oração da nossa irmã. Os nossos irmãos, irmã Lena, irmão Mário, irmão Marli, irmãos queridos que estão atravessando a dificuldade no seu corpo físico, que possam receber a cura nessa noite. Nós não podemos decretar a cura, porque a cura, a vida, a salvação são atributos ou competências exclusivas ao Senhor, mas nós podemos rogar, suplicar. E é o que nós fizemos, e eu peço, eu rogo a Deus em nome de Jesus que cure esses nossos irmãos, esses que eu citei, quantos vários outros irmãos que têm passado por dificuldade. Nosso irmão Juvenil, há poucos dias atrás, também esteve mal, né, no seu corpo físico, estava bem melhor ontem quando falava com a irmã Neuza, e é possível que alguns outros irmãos se encontrem também com dificuldade, e que todos estes sejam alvos desta oração a Deus e que possam ser curados em nome de Jesus. Eu gostaria de convidar-nos a ler a Bíblia. Nós vamos ler o Evangelho de Lucas, no capítulo de número 17. Quando digo o Evangelho de Lucas, me refiro ao autor desse terceiro Evangelho, o Evangelho de Jesus, segundo Lucas escreveu. Acho que ficaria melhor empregado frase, e nós vamos ler o capítulo 17, que vai nos lembrar de uma passagem de Jesus que tem muitos ensinamentos, muitas lições, e hoje, quando estava refletindo, eu pude outra vez perceber o cuidado de Deus, o cuidado de Jesus em nos ensinar a todo tempo, a todo instante. Jesus, ele foi um homem muito pedagógico, tanto quando
se propunha a fazer pedagogia falando de maneira direta, quando, ao ser o que foi, ao falar o que falava, ele estava todo o tempo nos ensinando. Lucas 17, capítulo 17, nós vamos ler o verso 12. Acreditando que você tenha encontrado, eu leio para você, na nova tradução da linguagem de hoje, que diz assim, verso 12. Quando estavam entrando num povoado, 10 leprosos foram encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus os viu e disse: vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, ou em voz alta. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Jesus disse: os homens que foram curados eram 10? Onde estão os outros 9? Porque somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus. E Jesus disse a ele: levante-se e vá. Você está curado porque teve fé. Uma passagem muito conhecida. Deixe-me fazer aqui uma pseudo-exegese rápida desse texto. Em primeiro lugar, a primeira observação é que esses leprosos falaram com Jesus de longe. Observou aí no texto, no verso 12. De longe eles gritaram. E aqui tem um contexto histórico. O leproso, ele era, literalmente falando, marginalizado à sociedade que este estava inserido, nesse caso aqui os judeus, em razão da sua doença ser altamente contagiosa. Eles não podiam ter contato, então eles falaram com Jesus de longe. O primeiro ponto aqui é se observar. E eles disseram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. E Jesus, ao que dá a entender, de longe disse: vão ou vá ao sacerdote e peça que ele os examine. Aqui tem outro ponto de entendimento interessante, é que segundo a lei mosaica, você vai ver isso em Levíticos, quando uma pessoa era surpreendida ou acometida de lepra, na época, quem fazia uso do dom medicinal era o sacerdote. Deus havia ensinado a Moisés, dito para Moisés que ensinasse aos descendentes de Arão como identificar a lepra. Por isso Jesus disse: vá apresentar-se ao sacerdote, para que ele os examine. Nessa ação de Jesus, Jesus já tinha liberado a cura e já tinha dito para eles: vão lá garantir ou se certificar de que vocês estão curados. O texto diz que no meio do caminho, um que era samaritano, tem outro ponto aqui interessante de análise. O samaritano, que era o descendente de Samaria, uma das cidades pertencente ao povo judeu, se tornou uma raça, poderia chamar de miscigenada, mista, mestiça, no sentido de que quando o primeiro exílio ou o primeiro grande tombo da nação de Israel enquanto nação deu-se por meio do Império Assírio, em 722, segundo os historiadores, a Assíria mandou para lá um monte de povos, pessoas truculentas, pessoas doentes, pessoas que não prestavam, e eles então habitaram em Samaria. Então misturou judeu com medo, com persa, com várias etnias à época. Talvez medo-persa não se aplique aqui, mas como aqui hipótese, ok? Amonitas, moabitas, quem sabe, heveus, perezeus, enfim. Então Samaria se tornou uma cidade, uma região mestiça. Por isso que o judeu, ele olhava com desprezo para o samaritano. E Jesus considera, em razão da sua cultura, Jesus nasceu dentro de uma cultura, o samaritano como um estrangeiro, porque Jesus estava falando com os judeus. Esse é um outro ponto interessante para a gente analisar aqui. E o único que voltou a agradecer a Deus foi exatamente o estrangeiro, né? O desdenhado, o desmerecido e desvalorizado. E Jesus diz: ora, não foram 10? Onde estão os outros 9? Ou seja, eu quis aqui fazer uma explicação rápida e objetiva desse texto, que não é uma parábola, é um fato que aconteceu. E aí eu criei aqui um problema,
que eu transformo em uma pergunta. O que Jesus quis quando, pelo seu eterno Espírito, ele inspirou Lucas para registrar essa história? O que Jesus quis dizer para nós hoje? O contexto histórico aqui eu passei para você em alguns minutos, mais ou menos. Se você quiser entender melhor, até no Google você encontra boas explicações sobre esse texto, sobre essa narrativa. Mas eu pergunto para nós hoje, o que Jesus quis nos dizer? Ou melhor, o que Jesus está nos dizendo hoje com esse texto? Eu poderia aqui, vivendo em um tempo de doença, de peste, segundo Mateus 24, segundo Apocalipse, estamos vivendo um tempo de peste. Cumpre-se outra vez na história o que a Bíblia já narra há pelo menos 2000 anos. Vivemos mais uma vez um tempo de peste, esta que não está literalmente falando, escolhendo classe, raça, condição, idade, credo religioso. Eu me deparei ontem no Facebook com um grande amigo meu, embora eu tenha tido pouco tempo fisicamente com ele, fizemos o Haggai no ano de 2016, pastor Maicon Barreto, e eu descobri que ele estava acometido da doença, e graças a Deus que a postagem que eu vi, ele estava saindo do hospital com uma plaquinha, eu venci. Falei, meu Deus, estão à mercê, diante desta situação, que é grave, nós sabemos. Então eu poderia, numa situação como essa, declarar uma palavra aqui que seria ou chover no molhado, ou apenas incitar o positivismo lógico. Porque esse texto fala de cura, amém, irmãos? Fala de cura. Mas eu te confesso que em nenhum momento eu pensei nesse texto para declarar pelo positivismo lógico ou pela veia da própria autoridade do Espírito Santo, para declarar aqui em nome de Jesus a cura, porque eu creio na cura. Você que está aqui crê, amém? Você que está assistindo, seja na sua casa ou em algum outro ambiente, você crê? Eu creio na cura. Eu só não tenho dado por Deus a autorização por escrita de que quem eu quiser, eu possa curar. Isso eu não tenho, mas eu tenho a fé, e todas as vezes que eu oro pedindo com fé que o Senhor assim faça. Mas eu não gostaria de dar aqui a tônica maior para o objeto da cura, para o fato da cura causado aqui, que aconteceu aqui. Muito embora nós já oramos, e ao término dessa celebração nós oraremos outra vez pedindo ao Senhor cura. O texto fala da cura de 10 pessoas. E o texto demonstra que apenas uma pessoa voltou agradecido a Deus pela cura. A pergunta é, o que Jesus está falando conosco através desse texto? Eu coloquei aqui que dar-nos a entender que a palavra-chave aqui é agradecimento, ou a ausência de agradecimento. Está muito claro aqui, parece que Jesus está dizendo, olha, o fato aqui é, uns agradecem o que recebeu, outros não. Se nós formos tentar aplicar agradecimento ao contexto nosso de igreja, aqui eu sei que eu falo possivelmente para aqueles que já professam o nome do Senhor, para aqueles que um dia professaram o nome do Senhor, e para aqueles que talvez nunca o tenham feito. Mas eu vou falar como se você estivesse entendendo a minha linguagem. Eu penso que agradecimento aqui está ligado a reconhecimento e gratificação. Jesus deixa claro que voltou porque reconheceu que não foi o acaso que o curou, que não foi o ato dele ter obedecido à ordem que o curou. Voltou porque ele reconheceu que fora Jesus que o curara, que o curou. E ele não somente volta para reconhecer, ele também volta para gratificar, no sentido de enaltecer, no sentido de externalizar a sua gratidão. Eu não sei se você observou, mas o verso vai dizer assim, e quando um deles, ou seja, o que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz baixa, em voz média, em voz contida e comedida, não, em voz alta. Ele tinha, eu não estou dizendo que a gente tem que ficar, desculpa a expressão aqui, abro aspas, como loucos, gritando pela rua, obrigado Deus, Jesus, obrigado, não necessariamente,
Mas isso aqui deva nos chamar a atenção. Ele voltou louvando a Deus em alta voz. E por que Lucas registrou isso? Também não é acaso. Não é obra do acaso Lucas ter registrado que ele voltou gritando. Não. Tudo tem um sentido e um porquê. O que Jesus está nos dizendo hoje? Jesus está nos chamando a atenção quanto à ideia do reconhecimento, do agradecimento, do gratificar no sentido de glorificar, no sentido de externalizar a gratidão dentro de nós. Nós sabemos que o leproso naquela época, como aqui eu já adiantei, ele era, eu não posso assegurar com toda a certeza, mas se não era o primeiro, estava entre os 3 grupos mais marginalizados daquelas sociedades, porque era uma das piores doenças, era como se fosse uma praga. Uma pessoa que adquiriu lepra, ou na sua infância, ou no decorrer da sua vida, era como se tivesse sido amaldiçoado, porque praticamente não tinha cura, a não ser em ocasiões assim miraculosas. E estas pessoas, esses 10 homens, eles quando se dirigiram a Jesus, se dirigiram porque ouviram falar que Jesus curava. Essas pessoas não tinham vida. A vida de um leproso, se você tiver curiosidade, procure lá no livro de Levítico, você vai ver que existem passagens e leis específicas para tratar dos leprosos. E por causa destas, nós podemos, por inferência, pressupor e imaginar como não era a vida ou a subvida de um leproso. Eles eram afastados das suas famílias, dos seus ofícios, dos seus trabalhos, das suas faculdades à época, das suas escolas, das suas atividades laborativas, já falei, né, que seria trabalho, ou desportivas, do seu lazer. Eles eram completamente segregados, eles eram retirados da sua vida, e como se isso não fosse demais, eles eram obrigados, quando alguém passava próximo deles, eles deveriam gritar: imundos. Olha que coisa dura, amados, terrível. Não bastava o sofrimento de já viverem assim, terem na sua mente a condenação: eu sou um leproso, eu sou um amaldiçoado. Como eles precisavam, sempre que se cruzavam ou se deparavam com alguém não leproso, eles precisavam declarar, uma autodeclaração. Que coisa para o psicológico do ser humano, hein? Imundo, imundo, para que o outro soubesse que ele era leproso, porque a lepra, como sabemos, é transmitida pelo contato físico. O que eu quero dizer com isso? Jesus observa que o único que voltou para agradecer era um estrangeiro. Como eu já disse para você, o samaritano, que antes era um judeu nato, da gema, como dizem os cariocas, quando se intitulam carioca de verdade, que nasceu no Rio de Janeiro, num dia de sol de 40 graus. O judeu que outrora era um judeu da gema, fazendo aqui uma analogia com o carioca, ou carioquês, ele agora não era mais um judeu, porque eles, como eu disse para você, haviam as judias casados com homens não judeus, os judeus casados com mulheres não judias, então a raça havia se misturado com outras etnias. Eles eram considerados como estrangeiros, embora tivessem Abraão como seu ancestral maior. Jesus observa que foi o único que retornou. Eu fiquei analisando o seguinte: será que Jesus estaria aqui mais uma vez, assim como ele vai contar a parábola, está registrado em Lucas no capítulo 10, versículo 25, a parábola do bom samaritano? Será que Jesus estava aqui mais uma vez espetando, se é que eu posso assim dizer, os religiosos do seu tempo? Será que Jesus, assim como falou, olha, passou um levita e veio um estrangeiro, um samaritano, e os 3 viram um homem caído? Lembram-se da parábola aqui do bom samaritano? E os religiosos, ou seja, os judeus de nascença, eles não fizeram o que Deus esperava. Assim como entre os 10, vamos pensar que os outros 9 não eram samaritanos, o texto não diz. Mas olha o que o texto diz: o único que voltou sendo estrangeiro, nos faz entender e imaginar que os outros 9 eram judeus. Será que Jesus estava aqui mais uma vez dizendo: olha, os que se consideram religiosos não entendem a verdadeira religião e nem alcançam o que Deus de fato deles espera? Porque o que Jesus quis dizer quando contou a parábola do samaritano? Que o sacerdote, a figura mais importante religiosamente falando, deveria ter compadecido-se daquele homem caído morto,
ou quase como que morto. O levita, que era parente próximo, podemos dizer assim, que era quem ajudava ali o sacerdote, o sumo sacerdote no ofício, os levitas, cantando, fazendo todo o serviço do templo, deveriam ter ajudado, porque era o que Deus esperava de um cristão. Se eu for ser mais claro aqui nas minhas palavras, quando eu me refiro aqui ao levita, ao sacerdote, ao paralelo de ideias entre os dois textos que nós lemos e o que eu estou citando aqui de Lucas 10, aí eu pergunto, será que Jesus mais uma vez não estava ali jogando uma indireta para aqueles que o ouviam e que eram os fariseus, os saduceus, os herodianos, os zelotes, que eram os grupos religiosos da época? Será que Jesus mais uma vez não está dizendo, olha, outra vez, aqueles que não são tidos naquela época, né? Aqueles que não eram tidos como os religiosos, como os filhos de Deus, será que mais uma vez os que não são tidos são? Os que não são tidos de fato são, e os que se acham ser na verdade não são. Parece-me, na minha análise desse texto, que Jesus ele não falou isso por acaso. Jesus João capítulo 8, versículo 39, num dos discursos, numa dos ensinamentos, numa das conversas e mais acaloradas de Jesus, exatamente com esses grupos, zelotes, herodianos, fariseus, principalmente os fariseus e saduceus, no capítulo 8, João registra que Jesus vai dizer, vocês dizem que tem por pai Abraão. Se vocês de fato tivessem por pai Abraão, vocês me aceitariam, ou fariam o que Abraão fez. E aí eles vão dizer, sim. A partir do verso 39 do capítulo 8, nós temos por pai Abraão, e somos filhos de Deus. Jesus vai dizer no verso 42, se vocês fossem filhos de Deus, João 8, 42, se vocês fossem filhos de Deus, vocês não estavam querendo me matar, muito pelo contrário, vocês estariam me ouvindo, porque eu venho do Pai. Ora, parece que esses textos todos, quando se conectam, parece que Jesus está fazendo um grande alerta para a sua igreja hoje. Quantos que se intitulam ser cristãos? Por causa, escrevi aqui, do sobrenome que receberam. Eu escrevi assim literalmente, quantos estão enganados quanto à verdadeira filiação de Cristo, ou adoção em Cristo, valendo-se unicamente do sobrenome que receberam, poderia assim dizer, por curadores, ou por procuradores de Deus, sem que de fato Deus a este tenha outorgado tal poder de dizer, você é cristão, você é salvo, você não é cristão, você não é salvo. Isso aqui é uma pergunta, quantos porventura, eventualmente, não estão enganados com relação a serem filhos de Deus e terem em si o Espírito Santo e estarem garantidos na vida pós-morte, unicamente porque se dizem cristãos, fazem parte de uma denominação evangélica? É o que Jesus parecia estar dizendo ali. 10 eram os leprosos, e por que só voltou aquele que por natureza ele era descaracterizado como um filho de Deus, não era mais considerado como o povo de Deus? E aí veio à minha mente, quando eu estava lendo Lucas capítulo 10, a parábola do bom samaritano. O que Jesus não quis dizer? Quando na sua ilustração, ali já é uma parábola, não foi um fato que aconteceu, Jesus está contando uma verdade através de uma história. Por que justamente outra vez Jesus disse que foi o samaritano que de fato atendeu à expectativa de Deus? E por que Jesus em João 8, a partir do versículo 39, vai dizer para aqueles que o ouviam, vocês dizem que são filhos de Deus, porque na sua genealogia vocês são descendentes de Abraão, mas de fato vocês não são. E Jesus vai ser mais duro, Jesus vai dizer que eles são filhos do pai da mentira, que é o diabo. Amados, quantos não podem, porventura, estarem enganados? Porque se nós formos analisar o que a Bíblia diz em João no capítulo 4, nós vamos perceber que filho de Deus só pode ser aquele que é uma nova criatura a partir da água e do Espírito. Aqui é uma atribuição direta ao Espírito Santo. Só é uma nova criatura aquele que nasceu de novo. Não necessariamente o fato de você ter um cartão de membro, ou de você viver, usar a roupa de um cristão, ter o vocabulário de um cristão, não. É necessário nascer de novo. É como Paulo disse quando escreveu aos Gálatas no capítulo 2, no versículo 20, não vivo mais eu,
A vida que eu vivi antes do encontro com Cristo, eu não a vivo mais. Agora Cristo vive em mim e a minha vida agora está entrelaçada com a vida de Cristo. Quem voltou para reconhecer o favor de Deus? Quem havia de fato se tornado o seu filho. É interessante, e quando você lê sobre um livro chamado A Cidade de Deus, de Agostinho de Hipona, esse célebre pai da igreja, ele propõe, o livro que tem esse título, A Cidade de Deus, ele propõe um contraponto entre a cidade dos homens e a cidade de Deus, e nós vamos perceber que a cidade dos homens, nas palavras de Agostinho, se caracteriza pela busca do prazer, pela busca da estabilidade, pela certeza, pela garantia, como foram as palavras da Raquel aqui na oração que fez, a garantia da vida a partir da economia, a garantia da satisfação a partir do prazer dos sentidos, do paladar, do tato, da visão. Agostinho, ele tinha uma crise, e esse livro vai falar sobre isso, como os homens podiam, conseguiam, concebiam perceber a natureza e se curvar à natureza, e não entender que através da natureza Deus se revela, que Deus existe, e meio que como uma crise. E quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei disso. Esses 10 leprosos, eles prefiguram exatamente um dos problemas que Agostinho tinha para entender e conceber o pensamento humano. Esses 10 homens eram leprosos, viviam numa condição subhumana, réproba. O Rogério diz que eu gosto dessa palavra, é porque acho que é uma das poucas que eu aprendi a falar que não falo cotidianamente, tá bom? Quer dizer reprovável, ruim, indesejável. O leproso, ele vivia numa condição terrível. Talvez poucos, os cegos, poderia aqui colocar ali numa classificação também de marginalidade aquela sociedade. Mas era um dos top 3 das piores condições de vida. E olha o que o texto nos parece sugerir. Quando esses 9 leprosos alcançaram a cura, ao invés deles entenderem que na verdade o que havia de mais importante acontecido com eles foi o encontro com o Salvador, com o Criador, com a deidade, a divindade, eles parece-nos que foram correndo para os prazeres, foram correndo para o que é passageiro, foram correndo para o que é efêmero. Antes eu não podia tocar, exemplo, os meus filhos. Eu não estou aqui apequenando a saudade, eu não estou aqui apequenando o prazer, como nós gostamos de sentir prazer. Eu não estou aqui diminuindo essas situações e necessidades, mas numa esfera maior. O samaritano entendeu que antes de ir lá, abro aspas, se deliciar com os prazeres que outrora estavam privados, eles deveriam voltar correndo e agradecer em alta voz, como este leproso ou ex-leproso fez. Quantos de nós, amados? Quantos? Que talvez estejamos enfermos financeiramente, enfermos psicologicamente, enfermos sentimentalmente, enfermos em uma outra área qualquer que você está me ouvindo agora. Eu acredito que o Espírito Santo esteja falando ao seu coração de uma maneira mais direta. Quantos de nós estamos, Senhor, me cure, Senhor, me ajude, Senhor, me tire desse, eu vou usar aqui o cristianês, desse deserto, dessa moenda, dessa fornalha. Isso é uma linguagem que só o cristão entende. Talvez você esteja, me tira desse leito de hospital, ou me tira desse desemprego, dessa crise financeira. Eu não aguento mais ver os meus filhos pedindo pão, eu tenho que ficar pedindo outros para os alimentar. Ou eu não consigo mais ver a minha esposa ou meu esposo pedindo para eu mudar, e eu não consigo mudar. Quantos estão possivelmente assim? Ávidos para a libertação, que seja, nesse caso aqui foi da cura física, ou melhor, da doença, da enfermidade física. Talvez você não seja necessariamente da enfermidade física, mas quantos de nós não fazemos exatamente como os 9 leprosos? Quando nos deparamos livres, libertos, curados, nós voltamos imediatamente para os prazeres. E volto a dizer que eu não estou aqui diminuindo, mitigando, empobrecendo, apequenando as nossas necessidades, não estou. Mas que nós precisamos entender que o primeiro ato, o primeiro passo, a direção, o primeiro passo em direção do que
de que nós deveríamos dar após receber algo da parte do Senhor, seria em direção a Deus. E esse leproso nos dá uma sugestão aqui, em alta voz, e não é para você sair gritando, mas é para você evidenciar a sua gratidão. Eu já disse aqui algumas vezes, tem pessoas que parecem viver melhor espiritualmente quando estão passando por problemas, seja ele qual for. Não vou falar aqui qual, porque talvez você vai achar que estou jogando uma indireta para você. Mas o fato é que parece-me, eu posso até estar vendo errado, lendo de forma errada, mas parece-me que algumas pessoas conseguem estarem mais próximas a Deus quando estão vivendo crises, conflitos, porque quando alcançam aquilo que tanto objetivavam ou buscavam, passam a viver como se Deus não mais existisse, não daquela maneira dependente como antes era. Eu quero aqui encerrar. Acho que falei até além do que devia, no sentido de tempo. O samaritano voltou louvando a Deus em alta voz. O que deveria nos levar a louvar a Deus em alta voz? Eu pergunto a você. Eu vou citar aqui algumas coisas que talvez, como eu, você tenha se esquecido, mas que são tão importantes, e você só percebe a importância quando dá ausência. Sabe do quê? Em primeiro lugar, fôlego da vida. Relatos são muitos agora das pessoas que foram mais severamente acometidas por essa doença, de que como é difícil você querer respirar e não conseguir. Eu convivo em casa com a minha irmã Raquel. Eu lá em casa criei um problema esses dias, eu tenho que contar, né? A minha vida já é pública mesmo. Como diz o Rogério, eu não consigo guardar dinheiro, vou ficar guardando segredo. Eu acho que ninguém riu, né? Nem aqui, a Janine não está aqui. Ninguém deve ter rido nem em casa. Se riu agora porque viu, né, que ficou totalmente sem graça. Mas eu convivo com a minha irmã Raquel, e a Raquel sem querer pregou uma peça em muita gente anteontem. Ela só fez declarações verdadeiras e totalmente verídicas. Eu acredito que ninguém se contrapõe ao que ela disse. Ela falou: meu irmão lindo, escreveu no Facebook uma foto minha, que eu nem sabia que estava sendo fotografada. Até o Rogério está concordando aqui, que é verdade isso. Meu irmão lindo, obrigado por existir na minha vida, aquela coisa toda e tal. Aí alguns irmãos mandaram mensagem: parabéns, pastor, feliz aniversário. Mas foram muita gente, assim, tipo umas 3 bilhões de pessoas, porque eu sou muito público, né, muito famoso. Estou brincando aqui, mas vários irmãos queridos e amados, eu até brinquei com alguns, eu não vou citar o nome aqui não, tá? Mas até brinquei com alguns, falei: olha, eu até brinquei assim, talvez além do que devia. Pô, fiquei meio preocupado, porque você só vai me dar o parabéns no meu aniversário? Porque eu não vi nada aqui, não tem presente, não tem nada. Liga aí, pede para entregar uma pizza delivery. Falei até o meu endereço, mas ficamos aquela brincando ali. Aí eu falei assim, lá em casa, ficou meio que uma briga. A Catherine, ela tem assim, uma leve inclinação para ser ciumenta, mas coisas bem pequenininhas. Eu falei assim: olha, a Raquel é a primeira mulher da minha vida. A Érica olhou, a Raquel olhou, eu falei: olha, a Raquel eu conheço antes de vocês duas. A Érica é a segunda, a Catherine é a terceira nessa relação. E aí eu estou aqui através esse parênteses dentro da mensagem, devolvendo aqui o elogio que a Raquel me fez lá. Aliás, se tiver algum candidato bom aí me assistindo, olha, entre 25 e 35 anos, cristão, de preferência que no contra-cheque tenha o desconto de 27,5% do imposto de renda, que já não leva a entender que a renda é boa, né? Com inclinação altruísta, que queira ajudar o próximo, porque ela é assim, eu estou aberto aí à negociação, ok? A Raquel é uma pessoa que Deus recolocou, já morou com a gente uma vez, está morando novamente, tem nos abençoado muito. Ela nem sabe o quanto. Mas ela falou uma coisa: ela tem asma, não é isso? Ou fortes ocasiões de crises de não conseguir respirar. E ela estava falando a dificuldade que é respirar quando você está numa crise asmática. Será que você deveria louvar a Deus em voz alta porque você consegue? Acho que não, pastor. Porque o que é precioso e comum perde o que de preciosidade. Eu pergunto para você, e eu falo aqui porque já são 5 para o tempo finalizar. Eu gostaria de, não sei se a gente pode cantar outra vez. Mas será que você e eu deveríamos louvar hoje a Deus em voz alta porque nós temos o fôlego da vida? Será que, como esse único leproso, nós deveríamos hoje louvar a Deus em voz alta porque nós temos minimamente a subsistência econômica no sentido de comer todos os dias? Será que hoje nós deveríamos louvar a Deus em voz alta porque nós não vamos dormir na chuva e nem no frio?
Será que hoje nós deveríamos louvar a Deus em voz alta? Porque nós já fomos livres em mais de uma ocasião de acidentes automobilísticos, de acidentes domésticos. Será que nós deveríamos louvar a Deus em voz alta? Porque reconhecemos que Ele faz por nós muito mais do que nós fazemos por merecer? Parece que esse texto quer gritar aos nossos ouvidos que nós não somos o samaritano que voltamos para agradecer a Jesus. Nós não somos. Eu tenho consciência que eu não sou. Quando nós olhamos esse texto, via de regra, nós nos consideramos o samaritano, porque nós somos servos de Jesus, porque nós somos dizimistas da igreja, porque nós somos mais ou menos ou totalmente assíduos nas programações da igreja. Mas quando nós olhamos de uma maneira mais abrangente e nos percebemos acordar, trabalhar, estudar, fazer, passear, brincar, comer e dormir, sem de fato olhar para os céus e dizer com o coração grato: Deus, obrigado pela noite, obrigado porque os meus pulmões conseguem se encher de ar e eu estou vivo, sem dor. Hoje eu estou aqui indolor, eu não estou sentindo dor alguma, eu não estou com fome, muito pelo contrário, hoje eu comi comida, um tipo de comida que eu tenho um grande prazer e satisfação em comer. Estou aqui saciado, estou enxergando, ouvindo, com o olfato, o paladar e o tato em perfeitas condições. Algumas pessoas, eu tenho o hábito de empreender contato, via de hack pro WhatsApp, perguntar como você está, e alguns respondem: estou bem, e o senhor como está? Para a maioria desses eu tenho dito: olha, hoje eu reconheço que muito melhor do que eu mereço. O pastor Alex tem essa frase como uma frase inata nele: melhor do que eu mereço. Todas as vezes que eu perguntava: ei, meu irmão, como você está? Melhor do que eu mereço. E hoje eu vejo o quanto eu estou muito melhor do que eu mereço. Eu não quero te acusar, mas se você reconhece que nessa história você faz parte dos 9, porque de fato não louva a Deus em alta voz por tantos benefícios, o salmista vai nos propor, se não me engano, o salmo de número 116, se não me engano, ou 112, um ou outro, ele vai dizer: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Se você se considera um dos 9 que não tem tido consciência de estado de realidade do quão bom Deus tem sido para com você, eu te convido, nós vamos cantar, adorar o Senhor e orar objetivamente. Eu te convido a se colocar diante de Deus nessa hora e dizer: Senhor, perdoe-me, porque talvez eu esteja olhando tanto para o futuro, com medo do que vai acontecer, e me afligindo, e me adoecendo em ansiedade, que não tenho tido tempo de te agradecer, porque hoje mais uma vez eu comi, eu bebi, eu vesti, coisas tão simples, mas tão importantes. Você pode, onde você estiver aí nessa hora, adorar o Senhor com esta canção que nós vamos cantar. E nesta canção, através desta, você orar e pedir perdão, se for o caso, a Deus, o Senhor, e pedir a Ele que te faça perceber o quão grato você e eu precisamos ser. E nós em seguida vamos orar clamando ao Deus dos céus. Quão grande é o meu Deus. Você pode cantar? Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Declare isso nesta hora. Escreva isso no seu status após o culto: quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, Demonstre de forma prática a sua gratidão por Ele. em majestade e
Fale em alta voz. Faz a terra que Ele é o seu Deus, que Ele é o autor da sua vida, da sua existência, da sua manutenção básica diária. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Você pode declarar? Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão te ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Declare em voz alta quão grande Ele é. Declare isso. Oh, tu és grande, Jesus. Cantarei quão Nós declaramos a tua grandeza. meu Deus, e todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus, sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Senhor, nós louvamos o teu nome outra vez. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez ter participado desta celebração e poder entoar cânticos ao teu nome. Te agradecemos porque teu Espírito Santo nos relembra o que nós precisamos fazer cotidianamente. Quero te agradecer, Senhor. Obrigado pelas escrituras sagradas que para nós foram possibilitadas, e ao meditar nelas, sobre elas, o teu Espírito nos traz alegria ao coração, ao mesmo tempo nos traz ensinamento, repreensão, correção. Senhor, eu te peço perdão por não valorizar em alta voz coisas tão importantes e essenciais que o Senhor tem me dado deliberadamente, sem que eu tenha merecimento para tal. Obrigado, Senhor. Que o teu Espírito possa conscientizar a todos aqueles que de alguma forma estão ouvindo ou ouvirão esta reflexão, e que estes possam atribuir a ti louvor em alta voz. Ah, Senhor, muito obrigado. Que os cultos de ações de graça voltem a fazer parte da nossa cotidianidade, que volte a ser cotidiano louvarmos ao Senhor em ações de graças, porque o nosso filho nasceu,
porque nós nos formamos na academia, porque nós alcançamos uma porta de emprego, ou porque nós vencemos uma enfermidade, ou porque nós alcançamos aquilo que nós tanto buscamos em oração, que nós voltemos a ser gratos em ações, ao recebermos do Senhor aquilo que é diário, como também aquilo que é objeto de tanto desejo e luta da nossa parte. Que o Teu Espírito, que sonda todos e conhece-nos, possa visitar de forma especial, Senhor, a todos os Teus filhos e filhas. De forma especial eu te peço para aqueles que estão enfermos. Senhor, que seja a Tua vontade que eles sejam curados. E como seria bom se isso fosse neste exato momento, Senhor. Eu te peço, cure os Teus filhos. A Tua palavra diz que a fé é a chave que abre muitas portas. Se houver fé no coração daqueles que nesta hora participam e te clamam, que o Senhor possa atender de acordo com a fé ali encontrada, como o Senhor disseste para aquele leproso: vá em paz, porque foi a tua fé que te curou. Obrigado, Senhor, por mais uma semana que se passou e por esta que se inicia. Que o Senhor tenha mais uma vez compaixão, piedade, misericórdia da tua criação. Sare-nos, Senhor. Cumpra os teus propósitos. Sim, cumpra os teus propósitos, mas tenha misericórdia de nós. Que o teu amor, que a tua graça e que as tuas consolações, Santo Espírito, seja com toda a tua igreja, espalhada por toda a face da terra. E você que é esta igreja, que desta faz parte, possa dizer amém. Que Deus abençoe. Tenha uma semana rica e abençoada em Cristo Jesus. Meu Deus, e todos vão te ver. Todos vão te ver.